This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre um mercado que vem ganhando cada vez mais destaque nos últimos meses, as HR Techs, ou soluções de RH. Como que essas soluções oferecidas se encaixam no cenário que a gente vive hoje e como que esse mercado vai se desenvolver futuramente? Para me ajudar nessa análise, eu trouxe o André Chioda e o Guilherme Rocha, que atuam diretamente na nossa área de Venture Capital e analisam esses deals o dia inteiro. Tenho certeza que você vai aprender bastante com esse episódio. Vem com a gente! Estou aqui com os meus dois colegas e amigos, André Chioda. Muito bem-vindo, André Chioda, novamente a sua segunda ou terceira vez aqui no Growthaholics, certo? É a minha terceira ou quarta vez, o Pedro. O cara já é veterano, meu. Conta o que você faz aqui na ACE, André. Com certeza, Pedro. Ô, pessoal, sou Venture Capital Associate aqui na ACE, e aí eu ajudo, então, todo o time de analistas da ACE aí a estar encontrando bons investimentos e também estar entregando valor para o nosso portfólio. É isso aí. E estou com o meu amigo também, Guilherme Rocha. Todo dia eu mando uma startup nova para ele analisar, né, Gui? Conta o que você faz aí. Por que eu faço isso? Boa, Pedro, você já deu um bom spoiler, né, do que eu faço, mas basicamente eu sou a pessoa que quando vocês preenchem lá o site ou mandam uma startup para alguém envia uma startup para esse, eu sou a pessoa que analisa essa startup para saber se vale a pena a gente investir ou não. Então, basicamente, esse é o meu job to be done aqui dentro, Pedro. É isso aí. Ou seja, os caras estão ali mergulhados até o pescoço no mercado de startups e a gente está analisando essa tendência. Hoje a gente vai falar sobre as HR Techs. Todo esse crescimento que a gente está vendo, com aportes gigantes e o que está acontecendo com essas empresas, é o que a gente vai falar aqui. Eu queria começar aqui jogando para vocês dois, não sei para quem pegar, jogo e vocês pegam aqui. O que é uma HR Tech e por que a gente está falando que teve esse crescimento? O que embasa isso? Por que a gente deveria falar mais sobre isso? Quem quer começar? Vamos lá, então. O que é HR Tech? Basicamente, são empresas que visam otimizar, melhorar as operações de recrutamento, retenção do time, gestão de equipe. Então, é muito mais voltado, né, realmente nos recursos humanos da empresa. Então, são plataformas de recrutamento e seleção, plataformas de retenção de equipe, plataformas de cultura, medição de cultura do time, né? Então, é muito voltado realmente a esse clima organizacional, interação entre a empresa e as pessoas da empresa. Excelente. E Chioda, por que a gente está falando nisso agora? Por que HR Tech é a bola da vez? Por que isso é um tema relevante? Cara, por que HR Tech hoje tem ganhado tanta importância, né? Eu acredito muito que, claro, que a pandemia acelerou tudo que a gente veio vendo aí nos últimos tempos, né? De, por exemplo, trabalhos remotos, home office, mas eu acho que conforme o ecossistema foi evoluindo, a questão cultural das empresas foi se tornando um ponto muito importante, tá? E por que eu acho que a questão cultural acaba sendo o núcleo duro desse paradigma? Porque ela vai envolver tanto a atração de talentos, ela também vai influenciar no desenvolvimento da sua equipe e também, consequentemente, ela vai esbarrar na questão de retenção dos seus colaboradores. Então, com tantas opções hoje em dia, né? Antigamente o mercado era mais fechado, né? Então, por exemplo, para eu trabalhar em São Paulo, eu tinha que estar em São Paulo. Para eu trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos, eu tinha que estar nos Estados Unidos, muitas vezes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu posso estar no interior, né, de um estado pequeno até, e trabalhar numa empresa de grandes centros, né? Então, assim, a oferta acabou aumentando muito, e aí as HR Techs vêm para também ajudar tanto as empresas quanto colaboradores estarem numa situação ideal ali de recursos humanos. Perfeito, eu concordo 100%. E aí, Gui, comenta alguns... quais são as categorias? Quando a gente fala de HR Techs, é um assunto amplo, né? A gente vai desde desses aspectos mais, como eu posso dizer, mais operacionais, de departamento pessoal, folha e tudo mais, até coisas mais estratégicas, como o André falou aqui, né? De
como é que eu analiso a empresa, a gente fala de People Analytics, quer dizer, tem muita coisa, muitas categorias e muita coisa nova. Então, comenta para a gente o que você entende aí como categorias e só para a gente ter uma noção de números, como é que a gente fala sobre este mercado em termos de tamanho, de volume de investimentos e tudo mais? Assim, sobre as categorias, né? Eu anotei 3 principais categorias, assim, que são as que mais recebem investimento, estão mais relevantes, que é aprimoramento e cuidado. Então, basicamente, trabalhar muito com oferecer qualidade de vida para o colaborador, retenção, né? Essa coisa que o André estava falando muito bem aí, a contratação e a gestão, né, das pessoas e do time. Mas, assim, eu acho que hoje, cada vez mais, o mercado de HR Tech ele vem se pulverizando mais, né? Então, eu já ouvi termos como Employee Success, né? A gente fala muito de Customer Success, e aí hoje eu escuto também sobre Employee Success. Então, tem vários outros temas aí que estão surgindo, né, mais emergentes do mercado de HR Tech, que eu acho que é até uma tendência muito grande desse setor. Assim, na minha visão, esse setor é um setor muito pulverizado. Existem várias outras dores do RH que vão ser, desde o que você falou, né, a parte mais burocrática, a parte mais estratégica, a parte de gestão do time em si, e acompanhamento de cada pessoa aí, um a um, né? E também sobre números aí que você perguntou, né? Assim, o mercado de HR Tech, eu acho que ele é muito relevante, principalmente porque o addressable market é muito grande, né? Toda empresa precisa de alguma solução para pessoas hoje, assim. Se você é uma empresa que está no digital ou que tem algumas pessoas que podem, consequentemente, sair da sua empresa ou então tem dificuldade de contratar gente, você vai precisar contratar alguma ferramenta ou então alguma pessoa para te ajudar. E aí é um mercado continental, né? Porque você pegar todas as empresas do Brasil, e aí, claro, existe segmentação, né, de gente que trabalha só com enterprise, só com PME, só com média empresa. Então, assim, é realmente um mercado muito grande. Basicamente, assim, é tipo fintech, né? Fintech é um serviço essencial da empresa. Você precisa pagar conta, você precisa receber dinheiro, mesmo que você precisa ter pessoas e reter pessoas. E eu acredito também, né, Gui, que a gente está vivendo uma tempestade perfeita para esse tipo de solução, porque, de um lado, a gente tem aí uma mudança do modelo de trabalho, que a pandemia trouxe o híbrido e ninguém sabe fazer isso direito, os playbooks estão sendo escritos enquanto a gente fala aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a área de RH, a área de pessoas, estava estagnada há muitos anos, com as mesmas metodologias, mesmas ferramentas de análise. Quer dizer, a gente, se você pegar e fizer um retrato de, sei lá, 10 anos atrás e fizer um retrato de 30 anos atrás, eu acho que as práticas de RH mudaram muito pouco. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar os sistemas que os colaboradores tinham acesso, até muito pouco tempo atrás, eles eram horríveis. Eu tinha que entrar numa interface lá do SAP, era manda formulário para cá, para lá, era muito ruim. A experiência do colaborador era muito ruim. E os colaboradores não sabiam que poderia ser melhor. E, de repente, começaram a surgir soluções, empresas redesenhando a experiência, a jornada dos colaboradores e tudo mais. E a gente começou a ver muita tecnologia surgindo, e aí também nos demos conta que nós temos bem mais dados disponíveis, ou deveríamos ter mais dados disponíveis do que aqueles que a gente tinha para tomar decisões importantes sobre pessoas, que aí hoje a gente consegue entender o nível de engajamento, olhar vários aspectos usando a tecnologia. E aí a gente tem, a gente pode até comentar categorias que realmente, né, tipo, hoje eu consigo usar inteligência artificial para analisar o fit cultural, por exemplo, de alguém com a minha empresa, eu consigo fazer um processo de recrutamento com muita automatização, com e-mails automáticos e tudo mais. Como é que você vê isso, André, em termos desse upgrade tecnológico? Faz sentido isso? Que outros aspectos também contribuem para essa renascença aí da área de recursos humanos? A área de recursos humanos, ela é transversal, né? Se a gente for pensar em segmentação econômica, né? Ela não está olhando apenas para um setor da economia, ela acaba pegando todos os setores da economia e também seja eles público ou privado, né? Então eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, que também não foi muito tempo atrás, né? Não vou me colocar aqui como um cara super velho, mas eu recebia os olerites em papel.
Então eu tinha ali uma gavetinha na minha mesa, por exemplo, cara, eu tinha um bolo assim de olerite. Você chegava no final do ano, pegava aquilo e jogava fora. Aí você ia guardando ali só por efeito, às vezes, de alguma declaração que você tinha que fazer, mas você ficava com uma papelada ali do teu lado, e muitas vezes, se você perdia um documento, por exemplo, seu contrato de trabalho, puta, você tinha que reaver isso e talvez isso demoraria um tempo, né? Então, eu acho que, por exemplo, todas essas questões assim do dia a dia mesmo de facilidade, a tecnologia ela veio ajudar muito, né? Então, por exemplo, a gente tem no nosso portfólio a Convênia, né? E hoje na Convênia eu consigo acessar toda a questão assim, de back-office de RH, eu consigo acessar na Convênia e tá tudo lá, né? Então, eu não perco mais tempo procurando coisa, é menos uma coisa, às vezes, assim, para eu me preocupar também. Então, ele vai me economizar o que hoje em dia é um dos recursos mais preciosos, que é o nosso tempo, tá? Então, acho que ele vem ajudar muito nesse sentido também, tá, Pedro? Eu acho que tem um aspecto aqui para a gente considerar que é também as questões trabalhistas, que hoje a gente, né, tem também mais flexibilidade para oferecer, né, benefícios e outros elementos, né? Então deu origem a empresas de benefícios como Flash, que a gente usa aqui na ACE. Não temos, né, nenhum tipo de afiliação, né, além de ser cliente da Flash, mas tem várias outras empresas que também surgiram à medida que a regulação vai facilitando que se a gente possa ser mais criativo, a gente vê também mais soluções surgindo, né, André? Exatamente. E aí eu acho que não sei se existe uma pesquisa direcionada a isso, tá? E aí quem tiver alguma pesquisa em mãos, manda para mim ali no LinkedIn, mas eu acredito muito também que o orçamento, que o budget para o setor de RH, ele aumentou, né? Bem como o Pedro falou, é um setor muito tradicional dentro da empresa, e o que tem de senso em comum é o quê? Pelo menos aqui do lado do investidor, RH é a área da empresa que tem o menor budget. Então, antigamente, até os fundos de Venture Capital não olhavam muito RH Techs, HR Techs, né? E hoje a gente já vê que HR Techs, ela está aí na crista da onda, né? Ele é um mercado super sexy aqui também por Venture Capitalists. E a gente também viu o surgimento de novas profissões, de novos cargos dentro da empresa, né? Então, conforme o ecossistema foi se desenvolvendo, conforme as startups foram se desenvolvendo, hoje, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de tech recruiter, né? Que são ali recrutadores focados em profissionais de tech e que a gente vê que esses profissionais estão entregando um baita valor para a empresa, que é você achar um cara certo mesmo, né? E aí a gente vê até que o nível, a média salarial, às vezes, também de um cara de tech recruiter, ele chega até a ser maior do que de um recrutador tradicional de uma indústria, por exemplo. Eu acredito muito nesse aspecto também, e pegando esse boom que o André falou, Gui, vamos comentar alguns exemplos. O André falou da Convênia, que é uma empresa que ajuda a facilitar todas as tarefas burocráticas, manda lembretes, garante que você está pagando os impostos certos, avisa férias, enfim, ela gerencia toda aquela parte burocrática. Mas a gente tem várias outras empresas e eu acho que a gente podia comentar cases como a Gup, a Solids e outras empresas que estão, né, acho que o pessoal vê os números de investimentos, aportes, eu acho que é legal a gente dar essa dimensão para os nossos ouvintes. Eu trouxe aqui, né, alguns dados também de investimento e seguinte, né, até 2019, assim, o investimento em HR Tech, de fato, não era muito relevante. Era algo, assim, que estava ali entre os top 10 setores, né, de startups, mas não estava nem perto de entre os primeiros ali. Então, em 2019, foi investido cerca, aí, mais ou menos, de 4 milhões de reais, para você ter noção, assim, 4, 5 milhões de reais em HR Tech. Pô, um número que não é tão relevante assim. Hoje, para o mercado atual, isso é nada, né? Não de como um todo, né? Qualquer segmento que a gente for pensar, hoje, com maturidade de VC, isso não é nada. Né? Exato, exatamente. E aí, assim, a gente foi chegando, né, na pandemia, que foi quando, de fato, houve esse choque, né? Entre, pô, cada vez mais o RH está sendo importante, recrutamento muito em alta, gente trabalhando de todo canto, investimento muito alto. E aí foi quando começou a ter realmente essa evolução de investimento. E até agora, 2021 é o ano que a gente mais teve investimento de HR Tech no Brasil. Ao todo aí foi 241,3 milhões de dólares. Então, mais ou menos aí 1 ponto alguma coisa bilhões, 1,3 mais ou menos reais.
E assim, no mundo é que teve boom mesmo, assim, no mundo foi esse aí do Brasil, 1,8 bilhões de dólares. Então, assim, pô, bombou mesmo investimento em HR Tech, e aí o setor ficou realmente muito mais relevante, assim, e a gente teve uma visão muito forte de, pô, o budget do RH aumentou, como o André falou, a necessidade aumentou por isso, né, porque cada vez mais as empresas estavam perdendo talento, e estão perdendo talento ainda, né, mesmo com soluções, contratando, a perda de talento é fato, assim, muita gente hoje não fica mais de um ano na empresa, então, assim, o turnover está cada vez mais alto, principalmente nas big corporates, né, na Ambev da vida, essas empresas estão sofrendo muito para segurar os bons talentos que eles sempre tinham, né, que é, sei lá, o cara do trainee, que ficava lá a vida toda na Ambev, virava diretor e tudo mais, e, assim, esse caminho lógico está cada vez mais difícil de acontecer, muito porque as pessoas estão buscando empreender ou então trabalhando com empresas mais ágil, trabalhando com mais risco também na carreira. Acho que as pessoas da minha geração, assim, tem muito isso, né? Eu sou de 2000 para cá, inclusive, né? Sou de 2000, sou novo mesmo. Mas, assim, as pessoas da minha geração, eu vejo que elas têm cada vez mais essa visão de tomar risco, muito também, assim, de priorizar o seu desenvolvimento pessoal. Então, você está lá na empresa, a partir do momento que você começou a estagnar, as pessoas já vão começar a pensar em acho que não está tão legal, e aí eu vou falar com o pessoal do RH, com a minha liderança, ver se rola mudar de área, ou então se não rolar mudar de área, a pessoa vai sair da empresa. Então, esse fluxo lógico está acontecendo muito, e cada vez mais as pessoas estão tentando predizer, digamos assim, né, o momento ideal de fazer ações com o time para conseguir achatar essa curva de turnover e diminuir isso. Mas, assim, cenário futuro, Pedro e André, eu acho que cada vez mais aumentar o número de investimento em HR Tech, porque eu acho que cada vez mais as dores vão ser mais centradas em coisas específicas. Então, a gente está falando de pessoas, né? E pessoas mudam muito o tempo todo. Então, a gente vai ter que, essas empresas muito grandes já, como Gup e Solid, né, aqui do Brasil, elas vão ter que ter uma flexibilidade muito grande para resolver os problemas futuros do RH. Porque hoje elas resolvem os problemas atuais. Mas qual será o problema do RH daqui a 5 anos, 4 anos, 6 anos? Eu tenho certeza que não serão os mesmos, sabe? Eu acho que se a gente for tentar analisar assim, tentar ver uma linha do tempo, os investimentos em RH começaram, em tecnologia, quando a gente fala tecnologia, começaram muito na era da reengenharia, porque onde a filosofia era foca no core e terceiriza tudo que não é core. Então começaram a surgir as empresas que terceirizavam a folha de pagamento, empresas como a ADP, por exemplo, que até hoje, né, processa gigante, processa muita folha, é quase um banco, se você for olhar ali o que gira de dinheiro dentro da empresa, e várias surgiram ali. Depois a gente começou a ver soluções que automatizavam alguns processos na empresa, como avaliação de desempenho. Então, vou fazer avaliação de desempenho, e aí surgiram algumas empresas nessa área, ou que rodavam testes de perfil, de personalidade, ou seja, basicamente pegava aquilo que era no papel e colocavam num sistema. E o que eu estou vendo agora é uma geração de empresas que automatiza, basicamente tira todo o estresse ou toda a parte burocrática de uma determinada área. Então, você pega uma convênia, a gente está falando, ela tira, não é só a folha, ela tira a parte toda a fricção, todo o estresse de controlar, né, a questão mais burocrática ali de DP. Mas a gente pega uma Gup. A Gup ela automatiza toda a jornada para eu recrutar e selecionar colaboradores de uma maneira super eficiente. Ela vai lá e passo a passo faz isso. E a gente está vendo várias empresas também desenvolvendo a gestão do OKR, né, toda a parte de avaliação integrada com isso, com aquilo. E olhando isso, né, hoje o que a gente está vendo é uma área mais eficiente e que pode focar mais nas pessoas e pode tomar melhores decisões e tudo mais. O que eu acho que a gente talvez veja para frente é eu realmente fazendo mágica. A mágica começando, à medida que eu tenho todos os dados e todos os processos, eu consigo colocar machine learning, eu consigo colocar várias outras coisas e medir e entregar a mágica de maneiras completamente diferentes, né? Então, se a gente fizer uma analogia com o RP, que começou assim, igual, né? Ele também automatizava coisas burocráticas e hoje ele já consegue fazer
prever, né, cenários, fazer what if e automatizar definitivamente várias coisas. Como é que você vê isso, André? Como é que você vê esse roadmap que está alinhado aí com o que o Gui e eu falei? Assim, faz sentido isso? Total sentido, Pedro. Estou de acordo aqui com vocês. E se a gente parar para pensar qual que foi a evolução e qual que eu acho que vai ser a tendência, tá? Primeiro, né, as empresas de tecnologia, e mais especificamente a HR Techs aqui no nosso tema central, atacaram problemas burocráticos e de back-office, né? Então, vamos primeiro olhar para, por exemplo, os profissionais de RH, né? Vamos ajudar primeiro os profissionais de RH. Eu acho que esse foi um primeiro movimento. O movimento que a gente está vendo agora, e o movimento que eu acho que vai ser uma tendência aí para os próximos anos, ainda vão ter empresas olhando para os profissionais de RH, só que eu acho que agora elas estão olhando muito mais para os colaboradores. Em que sentido, André? Então, por exemplo, hoje a gente vê muito mais empresas de benefício, né? Hoje a gente vê muito mais empresas que focam em melhorar a comunicação entre os colaboradores, né? Então, antigamente, fazer como? Por e-mail, ou você tinha algum tipo de intranet, né? Ou você usa o WhatsApp, por exemplo, quando você é uma empresa muito early stage. Mas conforme você vai crescendo, você vai precisando profissionalizar essas coisas da empresa, né? Comunicação, benefícios, seguro de saúde, por exemplo, para o seu funcionário, para o seu colaborador, planos de saúde para o seu colaborador também. Então, eu acho que esse vai ser o movimento, né? A gente viu um primeiro momento muito olhando para ajudar o profissional, e agora a gente está vendo um movimento para ajudar o colaborador a ter uma melhoria assim do seu dia a dia, né? De você estar num bem-estar melhor. Eu acho que as HR Techs estão olhando muito isso, o bem-estar do colaborador, né? E eu acho que essa vai ser uma grande tendência aí para os próximos anos também. E eu aposto no crescimento desse mercado por uma questão darwinista, porque a partir do momento que o meu concorrente começa a usar um kit de ferramentas que torna a vida dos colaboradores, tanto para dentro quanto para fora, fica tudo, né? Eu tenho que ter. Eu pelo menos tenho que ter essa ferramenta. Então, para mim, o crescimento ele é exponencial, o que explica boa parte dos investimentos que a gente está vendo, né, Gui? Porque a lógica do valor da empresa também acompanha a curva de crescimento do mercado. Então, esse não é um mercado maduro, esse é um mercado em crescimento, e se a empresa tem uma taxa de crescimento alta no mercado em alto crescimento, é uma conta exponencial. Como é que você, agora colocando uma análise mais técnica aqui, como é que você vê o valor de mercado dessas empresas que a gente está vendo aqui, né, várias chegando né, em quase estágios aí de unicórnio? Como é que você avalia isso em termos de investidor, né, como investidor? Eu acho que isso mostra, Pedro, assim, a primeira relevância do segmento, e até trazendo um número que eu tinha esquecido de trazer também, foi o investimento de 2022, né? E muito engraçado que nos 5 primeiros meses de 2022, o número de investimento de 2021 já foi quase batido. Então, por exemplo, foi investido 1,2 bi em 2021, e aí nos 5 primeiros meses de 2022 foi investido 1,096 bi já. Então, assim, mostra, né, a tendência que a gente estava conversando muito de investimento crescendo o tempo todo, assim. E aí eu acho que vai surgir, com certeza, novas GUPs, novas Solids, só que de outras verticais, né? Como a gente está falando muito bem, assim, hoje, por exemplo, o que a GUP faz, né? Ela é muito boa em recrutar pessoas, é uma plataforma muito boa de recrutamento de pessoas. E a Solids, ela é uma plataforma que quer ser um one-stop shop, né, de PME, ela quer fazer um pouco de tudo ali, mas principalmente focando em contratação, sucesso do colaborador e principalmente as métricas, né, OKRs, KPIs dos colaboradores. E aí, o André falou muito bem isso aí, por exemplo, né, benefícios, a gente tem um gap grande aí, tem 2 grandes concorrentes aí, né, tem a Flash, Caju, tem vários outros, mas acho que provavelmente algum desses vai despontar muito também, e aí vai surgir vários outros verticais. Mas o que eu acho que pode ser um bom benchmark para os empreendedores que estão ouvindo a gente, eu acho que, assim, não precisa reinventar a roda no RH. Consultorias de assessment de potencial existem aí há quantos anos? O que é que eles fazem? Talvez diagnosticar quais são as soluções que essa galera faz manualmente hoje seja uma ótima potencial de negócio para você empreender na sua startup. Eu acho que o que a gente tem de experiência assim, de consultorias de RH hoje já, sei lá, mais de 100 anos, com certeza.
e a galera já tentou fazer de tudo. E eu acho que, assim, dá para trazer coisas muito inovadoras, mas se eu fosse empreender hoje com a Idiatec, eu olharia para o que é que as grandes consultorias de RH hoje provêm para essas empresas, e aí eu olharia isso como potencial de mercado para automatizar e melhorar esse processo e tornar um produto. Assim. Eu acho que está mais ou menos por aí, Pedro, o futuro desse mercado. Eu acho que vão surgir várias soluções que vão complementar essa trilha assim, da consultoria grande, sabe? Eu acho que essa filosofia, Gui, eu até ia comentar isso, né? Aquela frase do Jeff Bezos, para mim, é eterna, né? A sua margem é a minha oportunidade. Então, quando você pega uma empresa de recrutamento e seleção que cobra um salário anual de um executivo para recrutar, a gente vê que tem um delta bem grande de valor versus o que eu consigo fazer com a tecnologia. Então, é claro, por que o LinkedIn, a solução do LinkedIn de recrutamento cresceu tão rápido? Porque está todo mundo no LinkedIn, todos os profissionais desse nível estão no LinkedIn e eu consigo, né? E a fricção para eu me cadastrar numa vaga é um botãozinho, né? Eu quero me cadastrar. Então, removeu a fricção lá na frente e ele consegue cobrar preços que, se a gente olhar, poxa, mas é caro o LinkedIn, mas se a gente olhar a alternativa que as empresas usariam, ele é muito alto. Claro, eu não estou desmerecendo o valor gerado por essas consultorias, mas entendendo que os ciclos de inovação e os ciclos de otimização tecnológico vão crescendo, o que é uma coisa artesanal provavelmente gera uma super oportunidade, né? Como é que você vê, André? Onde que estão os bolsões que o Gui pegou, acho que na mosca ali? Eu faria mesmo raciocínio se eu tivesse começando nesse mercado, mas onde que você acha que ainda tem as novas fronteiras? E parece, quando a gente vê um case tipo Gup, parece que está tudo dominado e tal. E essa é uma ilusão cognitiva muito comum. É que nem fala, fintech está tudo dominado porque tem o Nubank. Como que a gente consegue analisar isso, e tem muito empreendedora aqui nos ouvindo, como que a gente aconselha, e acho que essa dica do Gui é perfeita, mas que outros olhares a gente pode ter? O que eu acho aqui, né? Desde a época ali da revolução das máquinas, é um aprendizado que a gente pode puxar lá de trás. Então, na verdade, a tecnologia, ela não está substituindo o colaborador. Eu acho que é muito pelo contrário, tá? A tecnologia, ela está colocando cada vez mais importância no colaborador, que é por quem está por detrás da tecnologia, né? E você também tem questões de atendimento e tudo mais. Então, na verdade, ela está colocando a pessoa no centro, né? E aí, qual que eu acho que deveria ser um grande ponto de atenção, que também acaba se tornando um grande ponto de oportunidade para os empreendedores desse segmento, né? Bem como o Pedro falou do LinkedIn, por que ele também bomba tanto? Uma outra visão minha sobre o LinkedIn é porque ele é fácil de você procurar uma vaga, é fácil de você se candidatar, e os usuários entram ali quase que todo dia. Então, acho que essa é uma grande barreira. É realmente o colaborador estar utilizando a sua ferramenta, né? Então, a sua solução. Então, não adianta nada ter a melhor solução do mundo, só que o colaborador ele não entra. Então, por exemplo, eu tenho uma solução, um exemplo, né? Eu tenho uma solução de PDI para a equipe de uma empresa. Pode ser a melhor solução do mundo. Só que se você não construir ela de uma forma que o colaborador se sinta ali engajado, que ele esteja engajado, entrando todo dia, utilizando a plataforma, não vai virar em nada, né? Então, eu acho que não tem nada consolidado no mercado, né? Eu acho que não existe nenhuma empresa que, essa empresa não dá para bater. Não, dá sim. Eu acho que se a gente fizer um processo ali, fizer uma estrutura, que o colaborador ele sinta mais vontade de entrar na plataforma e estar contribuindo da forma correta, é gol. Eu acho que aí você abre um grande mercado pela frente, tá? E mesmo as soluções que hoje conseguem se propor a fazer isso, sempre existe espaço para melhorar. Porque a gente está com gerações também, novas gerações vindo, e eu acho que cada geração, conforme você vai passando de geração para geração, a questão cultural de cada geração também vai tendo uma lacuna maior, né? E eu acho que essa lacuna maior cultural também é uma grande oportunidade aí de desenvolver novas soluções. Concordo, André. Eu acho que você falou várias coisas muito interessantes. E se a gente pensar, poxa, por que as grandes empresas de software não lançaram todas essas soluções que a gente está vendo aqui?
sempre são soluções especialistas. E eu acho que as revoluções dos mercados, né, os ciclos, eles geralmente começam com soluções especialistas, e a gente vê, esse é o melhor software de avaliação, esse é o melhor, e hoje com a nuvem, a gente pode se dar luxo. Até algum tempo atrás eu estava preso lá, no meu RP, especialmente se eu era uma grande empresa, estava preso, eu queria alguma coisa, eu tinha que contratar um desenvolvedor, uma fábrica de software para criar um módulo lá para fazer isso. Então, assim, o meu estímulo não era fazer isso. Hoje eu consigo pegar com as minhas APIs lá e conectar. Eu pego, esse cara aqui, conecto com o meu RP e o RP está encolhendo. O RP está ficando um core ali, em volta do RP a gente está plugando várias soluções. A gente... Normalmente, em mercados que estão em crescimento ou que estão se desenvolvendo, a gente vê que aconteceu no mercado de fintech, né, esse unbundling, que a gente fala, né, esse descasamento, a solução especializada, e depois a gente vê um rebundling, né, as empresas começam a se consolidar de novo, só que se consolidam de outra forma. E a gente está começando a ver esse movimento acontecer, por exemplo, com uma Gup comprando a Kenobi. Então, tinham 2 players no mercado relevantes, a Gup comprou o segundo colocado lá, e hoje ela conseguiu uma liderança forte nesse mercado. A gente deve, Guilherme, você acha, ver mais esses movimentos de consolidação, ao mesmo tempo que a gente ainda vê essa pulverização por bastante tempo por soluções especializadas, porque acho que isso também ajuda os empreendedores que estão ouvindo a pensar em estratégias. Poxa, de repente eu vou criar um negócio que resolve muito bem esse problema aqui e vou focar só nisso. Eu não vou criar tem uma solução que é tipo a Solids, que é, vou fazer um one-stop shop de RH para PME, mas também tem um cara que vai resolver aquele problema específico. Como pensar sobre isso e o que você acha que deve acontecer com o mercado aí daqui para frente nesse aspecto? Eu acho que a consolidação desse mercado, assim, não tem como não acontecer, né? Eu acho que isso, em algum momento, assim, até porque já está acontecendo, né? Você falou da Gup e da Kenobi, com certeza, assim, a Solid também já fez várias aquisições, né, do setor em si, mas eu acho que cada vez mais, assim, essas empresas vão estar complementando ali o seu modelo de negócio, né? Tipo uma TOTVS da vida, né? Que cresce baseado em M&A, que a base dele é gestão, né? Software de gestão. Mas a TOTVS era muito boa em que, sei lá, software de gestão para restaurante, por exemplo. E aí ele foi complementando com várias outras coisas. A TOTVS atendeu desde a educação até governo, assim, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse movimento de ter players dentro desse setor de RH que vão se consolidar, mas eu acho que eles vão se consolidar nessa vertical. Eu não acho que talvez a gente vá ter um que, assim, a plataforma, assim, sabe? A SAP do RH, né? Exato. Eu acho que se fosse isso acontecer, ia acabar voltando ao mercado de consultoria, né? Que a consultoria tenta resolver tudo. Eu acho que eu sou a Gup e eu vou ser o melhor em recrutamento. E eu vou comprar a galera de recrutamento e vou compor minha solução em várias outras coisas. Por exemplo, uma possível aquisição que a Gup pode fazer, provavelmente, alguma solução que trace melhor o perfil de colaborador. Faça essa automação e consiga entender bem, assim, baseado em inteligência artificial, por exemplo, o perfil do colaborador XPTO, identificar, por exemplo, o Pedro Weingärtner tem esse perfil, o Guilherme tem esse perfil, o André tem esse perfil, e aí, dentro desses perfis aqui, qual é o perfil que a minha empresa tem mais sucesso? E aí, isso talvez é um insight aí para o recrutamento. Eu acho que, cada vez mais, essa consolidação vai acontecer dessa forma, Pedro, que você falou, né, de empresas se especializarem e as empresas comprarem essas empresas especializadas para compor esse portfólio de soluções e melhorar a solução básica lá, né, que é recrutar as melhores pessoas. É isso. E se a gente for olhar assim, o histórico de M&A, né, por que uma SAP tem um estímulo para ela ser uma hiper solução? Porque ela fez o lock-in do cliente e antes não tinha a possibilidade de eu plugar coisas, né? Ou seja, o meu custo para migrar para outra solução era proibitivo, não vale a pena. Hoje, se eu plugo uma solução aqui de recrutamento, eu não gosto mais dessa solução, eu troco, eu migro e é mais fácil. E aí eu acho que as estratégias de M&A que a gente tem visto para esse tipo de coisa eu vou dar um exemplo aqui da recente, né, a Adobe, por exemplo, ou Salesforce, a Adobe comprando a Figma, ou a Salesforce, vou olhar a Salesforce, comprou o Slack,
ela não matou o Slack está lá. Quando eu compro o Slack, eu compro o Slack. Mas ele está dentro da... Agora, a nossa gerente aqui da ASIC do Slack me mandou o convite para o Dreamforce, para o evento da Salesforce, que é geral. Então, mas o Slack continua sendo o Slack e ele não vai mudar. Eu acho que talvez uma das últimas empresas que ainda tem alguma coisa que funcione nessa linha é a Microsoft. Eu acho que pelo modelo comercial da Microsoft, o modelo de contrato que ela consegue fidelizar as grandes empresas em todo o stack dela. Ela chega lá e fala, cara, comunicação isso aqui, e-mail, compra isso aqui. E aí, às vezes, o cara vai usando, vou usar o Teams, mas qual o estímulo de eu usar um Slack, né? Eu já tenho negócio, já meio que conversa e tudo mais. Mas isso é muito raro e muito difícil, é só uma empresa com a execução no nível da Microsoft, com a capacidade, com o histórico e tudo mais. Então, eu concordo muito contigo que a gente deve ver uma pulverização dessas soluções e quando a gente olha, pegando a Figma, e a Figma não é uma empresa de 20 anos, é uma empresa de, sei lá, quantos anos tem? 6, sei lá. Acho que é 7, 8 por aí. 7 anos. Cara, se a gente fosse falar, não, uma empresa, eu vou fazer isso aqui, vai botar os teus designs, não, isso aí já tem, porra, né, e tal. E a mesma coisa acontece com o RH. Se a gente for olhar, né, a gente não consegue visualizar isso que vocês estão falando, porque a gente está acostumado com o status quo. Só que tem muita oportunidade, né? E é uma área que eu acho que só vai profissionalizar e só vai crescer. A projeção de crescimento desse mercado, eu acho que ele não vai parar tão cedo. Acho que a gente vai ter aí 10 anos de evolução em todos os aspectos. Como é que você vê isso, Tioda, em termos... Vamos agora você com o seu crachá de investidor aí, quando você está analisando, alguém te manda um pitch de um deck aí, de HR Tech. Como é que você analisa esse cara? Como é que você olha? Qual que é o teu olhar de investidor para uma solução dessas? Legal. Quando a gente recebe aqui uma HR Tech, a gente olha todos os pontos ali de uma solução que se propõe a ser um bom investimento de Venture Capital, mas existem algumas coisas específicas que a gente olha dependendo do modelo de negócio, né? Então, por exemplo, estou olhando o Marketplace e você vai olhar alguns indicadores. Você está olhando um hardware, você vai olhar outros drivers de crescimento. E quando a gente olha HR Tech, uma coisa que me chama muita atenção de forma positiva quando eu vejo é realmente a usabilidade do produto, tá? Então, o que eu quero dizer com a usabilidade do produto, né? Está muito vinculado às métricas. Eu não quero saber, assim, é importante eu tenho aqui uma área de user experience, ou tenho aqui várias funcionalidades. Isso acaba se tornando secundário, porque num primeiro momento, o que eu quero observar? Os KPIs de usabilidade, tá? Então, por exemplo, os seus colaboradores estão usando a plataforma? Quantas vezes na semana eles estão entrando? Quanto tempo que eles ficam ali na plataforma? Qual que é o resultado que você está trazendo para a empresa e para o colaborador, né? Então, eu acho que são, assim, indicadores que eles vão acabar me dando uma visão que o produto está sendo utilizado. Eu acho que, num primeiro momento, é isso que eu busco entender numa startup de HR Tech, para saber se a gente aqui continua no aprofundamento da nossa análise e tudo mais, né? E isso, no final das contas, também, estou analisando duas HR Techs iguais. Eu acho que o grande ponto de destaque vai estar aí, tá? Dentro desses indicadores de usabilidade. Legal. Como é que você vê isso, Gui? Você acha que as HR Techs, claro, tem muita tecnologia, mas as empresas mais design-driven, pensando na adoção e tudo mais, têm provavelmente uma chance de sucesso maior nesse mercado? E como é que você complementaria o que o André falou? Não, legal. O André tirou, assim, algumas palavras da minha boca, até porque tem um case que a gente avaliou recentemente, que, assim, o headline dele, assim, pra gente era, o cara tinha um NPS de quase 90 com 6 mil respondentes. Tipo, caramba, assim, isso assim foi, tipo, esse é o decisor da gente realmente avaliar e ter mais criticidade nesse caso e, pô, vamos seguir na análise com ele, por exemplo, sabe? Isso, assim, pra gente foi o decisivo, sabe? De, pô, realmente esse case é um case muito bom. Então, eu acho que soluções de RH, assim, né, realmente tem
para mim, a prova de tração maior, muitas vezes, não é só MRR, CAC, LTV. Isso é o básico, né? Mas eu acho que é muito disso, de o quão bem a sua solução resolve o problema. E aí, como é que a gente consegue ver isso, né? Satisfação, métricas de usabilidade, né? DAO, MAU, como é que está realmente a usabilidade dessa empresa, dos colaboradores por área, se quem usa é só os gestores, se os colaboradores também usam. Então, assim, a gente entra muito mais assim na métrica de produto e usabilidade, quando é uma HR Tech, assim, dá um deep dive mesmo nesses pontos, porque para a gente, assim, o que decide se o produto está validado, se é uma boa solução ou não, é se o colaborador gosta da solução, né? E se o colaborador gosta, ele vai indicar para a sua empresa usar, e aí, enfim, o go-to-market a gente resolve aqui na ACE. Mas se você tem um produto realmente muito bom que resolve a dor, para mim, isso, assim, é o ponto principal. E, assim, também um ponto que eu olho muito é o quão você tem realmente uma solução que ela digamos assim, né, tem um fit perfeito realmente com o problema. Porque o que acontece muito em HR Tech é que tem muitas soluções muito parecidas. Todo mundo faz mais do mesmo. E aí, para mim, assim, a gente não está buscando mais do mesmo aqui na ACE, né? A gente busca uma solução assim que eu pego aqui o meu copo e eu vou encaixar perfeitamente o problema-solução e ele vai passar lá pelo meu funil, sabe? Tipo, para mim, isso aqui assim, um decisivo também nesse setor de HR Tech, por ser um segmento muito pulverizado. Então, geralmente, quando chega muita gente, eu quero ser o one-stop shop do RH. Pô, eu tenho muito assim, né? E não é tão legal. Qual é o teu diferencial? E aí a gente pega muito isso, assim, de qual o diferencial, qual o teu olhar sobre RH hoje, futuro, e o que é que tu resolve hoje, né? Primeiro hoje, e depois a gente pensa em ser um one-stop shop no futuro, mas eu olho muito para a solução, problema-solução hoje também. E um outro ponto que eu acho legal compartilhar aqui, e que eu vejo como uma coisa boa, né, dentro das startups de HR Tech. Lógico que a gente tem várias subcategorias, né, a gente está aqui generalizando as HR Techs, mas quando isso influencia na decisão pessoal do colaborador. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Pô, eu vou escolher trabalhar naquela empresa porque ela me dá tal benefício, um exemplo. Ou, por exemplo, eu já vi gente assim, tá? Pô, não vou nem me candidatar para essa empresa porque ela utiliza a plataforma X e essa plataforma ela é muito morosa para fazer toda a seleção. Puta, tem que ficar lá para 1 hora para escrever para eu participar de um processo seletivo. Né? Até o benefício de alimentação, né, André? Também isso rola muito, assim. Total, cara, total. Então, por exemplo, cara, em tal empresa eu tenho um benefício mais flexível, que eu posso escolher o tipo de vale que eu quero, ou eu posso escolher fazer uma transferência bancária para minha conta. Né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você consegue influenciar a pessoa na sua tomada de decisão, cara, eu acho que é um ótimo milestone, assim, do tipo, estou indo bem, ou eu tenho um futuro promissor pela frente. Né? Eu acho que é um ponto também bacana, assim, que eu tento observar nos nossos deals aqui, tá, Pedro? Show de bola. Eu tô super a bordo com isso. A gente gosta muito aqui na ACE, desses mercados que tem um delta grande, né, entre onde a gente está e onde vai ser. Então, a gente gosta disso. E agora, para encerrar aqui o nosso debate, já estamos chegando aqui no final, para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, a gente deu várias dicas, mas vamos ajudá-las a mandar seus projetos aqui para a gente também, né? Que a gente está super afim de olhar esse mercado, gostamos, conhecemos. Então, Gui, como é que o pessoal pode mandar aí as suas startups, seus decks, e que dicas você dá, como mandar da melhor forma aqui para você? Boa, legal. Pessoal, vocês podem mandar para o meu e-mail aí, tá? guilherme.rocha@goace.vc, ou também pode se inscrever pelo site, eu também recebo por lá. E, assim, dicas que eu dou para vocês, eu acho que o playbook do Pitch Deck, eu acho que não vale muito a gente entrar aqui em detalhes, mas se você é uma HR Tech, de fato, tenta trazer métricas de produto, usabilidade, diferenciais competitivos, e isso que o André falou, assim, de visão de futuro. O quão você quer influenciar na visão do colaborador ou do gestor sobre a empresa que ele está. Eu acho que isso é, assim, um headline muito legal. Quando a gente avalia um negócio aqui, a gente busca muito esse headline, assim, né? O porquê que esse case é muito bom, em poucas palavras. Então, se vocês conseguirem também transparecer isso e ter essa visão, eu acho que, seria super legal. Porque, para mim, eu vou bater o olho e vou dizer,
cara, isso aqui tem alguma coisa, assim, sabe? Então, acho que por aí, Pedro. Boa dica, boa dica. E você, André, como é que você complementa aqui o que o Gui falou em termos de... O pessoal está mandando para você, a gente recebe aí, a gente avaliou aí quase 1.500 startups esse ano para investir. E como é que você avalia... O Gui falou sobre o aspecto do projeto em si, as métricas, mas como você avalia esse outro aspecto dos founders, deles mostrarem quem eles são e elas, né? E também a sua empolgação, a sua visão, essa história aí que o Gui falou, como que isso transparece, às vezes, num documento frio ou num e-mail? Como é que você pesca isso quando você está vendo um pitch? Boa, Pedro. Aqui a gente já analisou mais de 1.500, estamos chegando em 1.600 startups só esse ano, né? Então, a gente olha muita coisa aqui, a gente já olhou muita HR Tech aqui. Então, assim, a primeira dica que eu dou é que não existe essa de eu não tenho concorrentes, né? Por quê? Concorrentes diretos e concorrentes indiretos ou substitutos diretos são concorrentes, sim. Porque, às vezes, o cara que ele está lá fazendo a contratação, ele tem um budget para seguir. E aí, no final das contas, ele não vai conseguir solucionar todos os problemas que ele tem dentro do RH. Ele às vezes vai ter que escolher um problema que ele quer focar naquele momento, tá? Então, a minha grande dica aqui, eu acho que já está implícito, eu acho que o ecossistema já está desenvolvido de uma certa forma, que já está implícito, às vezes, o problema que você quer resolver, o tamanho do seu mercado. É lógico que tem que ter essas informações ali, só que eu acho que o grande foco, na hora que a gente for apresentar o pitch de uma HR Tech, é realmente... Por que a minha solução vai ser contratada frente a outras e por que a minha solução ela vai continuar dentro da empresa que contratou e vai continuar sendo contratada durante os próximos anos. Tá? Eu acho que se o cara ele conseguir mostrar isso para a gente vai querer sim aprofundar a análise e possivelmente fazer um investimento, né? Então, que nem o Gui falou, um investimento que a gente analisou recentemente, a solução dele tinha vários concorrentes, tá? Só que as métricas de usabilidade e o feedback dos clientes ganharam a gente, tá? Porque os clientes, amam a solução. Então, ou seja, ele tem defensores dentro da empresa, muito difícil dar churn, então, tá? E nem só o cara que está contratando, os colaboradores também estão gostando da solução. Então, você meio que cria uma barreira de churn dentro do seu cliente, né? Eu acho que esses são tipo de coisas assim que fogem um pouquinho do comum, que a gente gosta de olhar e que no final das contas a gente vai tomar a decisão em cima desses fatores também, tá? Olha só, muitas dicas bacanas, dicas que para quem está nos ouvindo podem ser aplicadas para quem está empreendendo ou quer empreender em HR Techs, mas também são dicas que podem ser adaptadas para quase qualquer outro negócio, qualquer outro tipo de mercado. Mas eu acho que tem coisas muito legais que a gente falou aqui para quem está empreendendo. E não deixa, obviamente, de mandar aí o seu projeto para a gente. A gente adora. Na pior das hipóteses, você vai receber um feedback do nosso time. Muito obrigado. Valeu, Gui. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, Pedro. E aí, uma dúvida, só um adendo também se for HR Tech ou não, também mandem, tá, pessoal? Não só mandem se for de HR Tech, não. A gente está avaliando tudo aqui. Boa. E valeu, Tioda. Obrigado novamente aí pela sua participação. Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no Growthaholics. Boa. Aqui no Growthaholics, nós sempre buscamos fazer análise de mercado, como esse episódio que você acabou de ouvir. Para mais episódios como esse, você pode dar um pulinho no episódio 152, onde a gente fala sobre a fintechização dos negócios, ou o 150, onde a gente fala sobre o crescimento do mercado de SaaS no Brasil. Como sempre, manda o seu feedback para a gente, podcast@goace.vc, e a gente adora receber suas dicas de possíveis convidados, sugestões de pautas, ou simplesmente você quer desabafar e quer que a Babi te ouça. Também peço para você, se você quiser compartilhar esses episódios, vai lá, compartilha nas suas mídias sociais, me marca que eu prometo que eu comento lá no seu post. Vai ser um prazer interagir com você. Até o próximo episódio.